Lá está. Então estamos a começar esta nossa reunião, a penúltima reunião deste mês, do mês de novembro, e começo por saudar todos os presentes, todos os confrades que hoje vão dar a conhecer os seus preciosos vinhos. Eu comecei há bocado, off record, por dizer aos presentes que me parece que estas nossas sessões têm sido um assinalável êxito e têm contribuído para nos sentirmos um bocado melhor neste período em que enfim, as coisas não vão bem para ninguém e que fazem com que nós, às vezes, nos sintamos um bocado tristes. Mas os nossos confrades, como aconteceu já nas sessões passadas, hoje também vão levantar o nosso moral. Eu no outro dia já disse, mas vou repetir uns dados interessantes enfim, acerca desta nossa atuação. Nós vamos fazer, durante este período, setembro, outubro e novembro, nós fizemos 11 sessões, falta uma. Colaboraram na apresentação de vinhos 26 confrades produtores que apresentaram 94 vinhos. Portanto, tudo isto foi dado a conhecer a quem quis entrar neste nosso convívio. Devo dizer que depois isto vai ser gravado, não só no Facebook, mas também no YouTube, e vai ser largamente difundido por todos, por maior número de pessoas que a gente possa fazer. Eu convido todos os que estão aqui hoje a ver-nos para também, quando receberem ainda hoje, ao fim do dia, lá mais para a noite, o link para se poder entrar no YouTube, que o divulguem para os amigos, conhecidos, etc. É a maneira de nós tornarmos conhecida a nossa confraria e os nossos confrades e os vinhos que fazemos. Bom, dito isto, eu acho que é a altura de nós começarmos a conhecer o que é que se vai hoje aqui passar. O nosso moderador é o engenheiro Manuel Vieira, que é enfim, é o nosso enólogo, é o nosso, como é que se chama? Canção Mor. O nosso Canção Mor. Enfim, ele prestigia muito a nossa confraria e nós sentimos honrados por o ter como Canção Mor. É um especialista nos vinhos, todos o conhecem, e ele vai ter a palavra para dar início a esta sessão. Professor, engenheiro Manuel Vieira, faz favor. Eu calo e ele fala. Eu quero saudar todos os presentes, especialmente os que vão agora apresentar os seus vinhos. O primeiro a apresentar os vinhos é o Miguel Portela, da Quinta do Sequeiral, e o segundo será o António Luís Cerdeira, que vai apresentar a Quinta da Soalheira. Eu quero avisar a todos os que estão neste momento presentes que, se porventura, no fim da apresentação, quiserem fazer alguma pergunta, façam favor, nós estamos aqui como se estivéssemos a conversar. Eu vou pedir então ao Miguel para fazer uma apresentação deste projeto muito interessante, que é a Quinta em Arcos de Valdevez, a Quinta do Sequeiral. Faz favor, Miguel. Obrigado. Muito boa tarde a todos. É uma honra para mim estar aqui hoje convosco. Queria, antes de mais, congratular esta iniciativa da confraria, que tenho seguido com muita atenção e que já tive a oportunidade de dizer que me tem enriquecido. Agradecer também em nome da Quinta do Sequeiral a oportunidade para cá estarmos. E espero encontrar-vos neste momento todos com saúde. Eu sou Miguel Portela, faço parte da família que produz o vinho Sequeiral. A minha formação não tem nada a ver com vinhos. Eu formei-me na área da economia e da finança e trabalhei na banca e na finança durante mais de uma década. Mas, no entanto, a paixão pelo vinho e pelo vinho verde em particular é algo que já vem das gerações que me precedem, muito impulsionadas pelo meu pai, mas também pelo meu avô paterno,
e, portanto, já vem daí toda essa paixão e toda essa vontade. Só há cerca de 3 anos, portanto, eu sou novato nestas lides a nível profissional. Há cerca de 3 anos é que me comecei a dedicar a tempo inteiro àquilo que é uma pequena empresa familiar. Obviamente, sendo pequenos, gostamos de produzir produtos com qualidade e nesse aspecto temos a ajuda do engenheiro Pedro Magalhães na parte de enologia, que nos presta ao longo do ano toda a ajuda necessária. Vou só contextualizar aqui um bocadinho a história da Quinta. É uma história, quer da Quinta, quer da marca e do vinho, muito recente. A Quinta do Cerqueiral encontra-se na freguesia de Oliveira, em Arcos de Alvés, na margem direita do Rio Lima. Está sensivelmente desde 1950 na família do lado da minha mãe, na parte materna. Foi o meu bisavô que adquiriu a Quinta. Na altura a Quinta era muito virada para o milho. As vinhas sempre existiram, mas eram as vinhas enramadas que delimitavam os campos onde se cultivava essencialmente o milho. A terra era tratada e trabalhada não pela minha família, mas por caseiros que habitavam em casas junto à Quinta e que produziam o milho e o vinho, e a própria renda que era paga era uma renda que paga em géneros ao meu bisavô. Entretanto, há cerca de 25 anos, o meu pai, com todo o conhecimento que tinha, já trazido desde o meu avô, decidiu pegar neste terreno da minha mãe decidimos transformar, ele decidiu transformar toda a Quinta, cultivando e plantando novas vinhas com sistemas de condução mais modernos, à criação da adega, que viria posteriormente a dar origem ao vinho e à marca Cerqueiral. Aqui Cerqueiral já tem uma feliz coincidência. Cerqueiral era de facto o nome já do local e da Quinta, e a minha mãe é cerqueira, mas é apenas uma mera coincidência e feliz tal ter acontecido. Portanto, o mestre também é cerqueiro. Estamos todos em família, portanto... estamos situados, portanto, na sub-região do Lima. Atualmente, para além da Quinta do Cerqueiral, em Arcos de Valdevez, temos também uma outra quinta, a Quinta Monte da Costa, que adquirimos recentemente, que fica em 2 concelhos, fica em Arcos de Valdevez e Ponte Lima, fica nas freguesias de Jolo da Madalena e Refóis do Lima, no mesmo perfil da Quinta do Cerqueiral, portanto, na mesma sub-região. E atualmente temos estas 2 propriedades. Estamos a falar de cerca de 14 hectares de vinha que temos atualmente. Vamos plantar cerca de 1,5 hectares que já temos licença para plantar em 2021, nesta Quinta Nova, na Quinta Monte da Costa, e que já estamos a trabalhar nesse sentido. As castas que temos plantadas é o Loureiro, o Trajadura, o Arinto e o Vinhão. São as 4 castas que predominam e que dão origem aos nossos vinhos. A Quinta, de facto, o negócio é o vinho, mas o vinho não é tudo. Existe mais na Quinta para além do vinho. Existe o turismo rural. Aquelas casas que vos falei há pouco dos caseiros foram há cerca de 8 ou 9 anos transformadas em turismo rural, ligado sempre ao vinho, ao enoturismo. E, portanto, conseguimos fazer essa transformação que tem tido um sucesso significativo. Para além disso, requalificamos, até aqui nesta imagem que podem ver lá ao fundo, uma azenha junto ao Rio Lima, que faz parte da Quinta, que requalificamos e está em funcionamento, apesar de não estar a ter uso, ela está perfeitamente funcional, onde se fazia a moagem do milho. E temos também ao lado uma pesqueiras que são utilizadas para a pesca da lampreia e que dão esse animal que nos gostamos, com um belo arroz ou à bordaleza, e que acompanham de forma excelente os vinhos da região, nomeadamente os nossos. Portanto, existe isso. Existe também
Criámos, entretanto, também dentro do Enoturismo uma sala de provas. Posso-vos dizer que no ano 2019 tivemos cerca de 800 pessoas que visitaram a quinta e que fizeram provas dos nossos vinhos. É algo que estamos a começar muito lentamente. Nós, como disse, somos uma empresa familiar, em que os colaboradores são familiares e mais 2 ou 3 funcionários. E, portanto, todo este conjunto, aqui também podem ver na imagem, aquilo é o Rio Lima. Estamos com vista para, do outro lado é Ponta Barca, estamos mesmo implantados sobre o rio. Os vinhos que vos trago aqui hoje são 3 vinhos. O vinho Cerqueiral Branco, que é composto pelas castas Loureiro, Trajadura e Arinto. Nós produzimos aqui cerca de 100 pipas por ano, 50 mil litros, estamos a falar de um vinho com cerca de 12% de volume alcoólico, onde a casta Loureiro é de facto a predominante. Estamos a falar de cerca de 85% da composição deste blend é o Loureiro. Dizer que a fermentação é feita totalmente em cubas de inox, com controle de temperatura. O vinho, a nova colheita de 2020 será o perfil idêntico, ligeiramente mais alcoólico, com 12,5 graus. É um vinho com uma boa acidez, que tem naturalmente o frutado e as notas florais que a casta Loureiro lhe transmite. Nós temos cerca de 66 mil garrafas por ano deste vinho, vendemos-las a 2,5 € cada unidade. Nos brancos é de facto o vinho que produzimos. Depois temos no vinho, no rosé, um vinho da casta Vinhão, também com 12 graus de volume. É um monocasta Vinhão. Tem um perfil que combina aqui uma acidez que nós achamos interessante, um equilíbrio interessante entre a acidez e os açúcares do vinho. Tem um aspecto e uma cor rosada. Eu não sei se aqui se tem a imagem dele, já não me recordo se enviei. É um vinho que tem uma cor rosada, que da casta de Vinhão muitas vezes é uma missão muito difícil de obter. O vinho que vamos ter em 2020 vai ser substancialmente mais alcoólico, com 13,5 graus, mas o perfil é aquilo que nós pretendemos idêntico. Portanto, em termos de aromas, é um vinho que transmite as frutas vermelhas da casta Vinhão. Temos também aquele que é o vinho que mais me agrada falar sobre ele, muito sinceramente. Para mim é um encanto falar sobre o vinho verde tinto monocasta Vinhão, nomeadamente aquele que nós produzimos, e gostaria de aproveitar este espaço para agradecer à Câmara Municipal de Arcos de Valdevez e ao Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, ao João Manuel Esteves, pelo apoio e promoção e as iniciativas que fazem e a promoção que fazem da Casta Vinhão. Existe até há uns anos para cá um festival onde o Vinhão é o rei, é o Festi Vinhão, e gostaria muito de agradecer a isso, porque de facto muitas vezes não se fala do vinho verde tinto Vinhão, e é um vinho que nos tem surpreendido muito pela positiva na aceitação que tem. Ele sempre teve um leque de consumidores muito fiel, mas surpreendentemente tem conquistado novos adeptos, surpreendentemente ou não. Aliás, aquele 1,5 hectares que vos falava no início, que vamos plantar, é de Vinhão, essencialmente de Vinhão, que vamos plantar já em 2021. Nós produzimos cerca de 45 pipas por ano do Cerqueiral Tinto Vinhão. Estamos a falar de 22, 23 mil litros. É um vinhão que também, o de 2019 tinha 12 graus de volume alcoólico, o de 2020 traz já 13,5. É um aspecto, tem uma cor característica do vinhão, quer dizer, aquele vermelho retinto, muito característico, a lágrima, tem uma excelente acidez, muito refrescante,
convida à gastronomia regional e, portanto, àquilo que eu falava há pouco, à lampreia, ao cozido, ao cabrito. Portanto, é um vinho muito, muito gastronómico e que tem essa componente muito interessante. Dizer-vos só, para não fugir aqui muito ao tempo, que vendemos este vinho a 3,5€, tal como o vinho rosado, vendemos a 3,5€ cada unidade. Como disse no início, somos uma pequena empresa familiar. O nosso negócio está muito virado para o local e para o regional neste momento, com algumas exceções, naturalmente. Apesar de vendermos para todo o país, é na região e na região dos vinhos verdes onde vendemos a maior parte do nosso vinho. Mais uma vez, não sei se já estou a exceder o meu tempo, gostava de agradecer a oportunidade que nos deram e o convite que nos endereçaram de estar aqui presentes, e espero que no futuro outras iniciativas como esta voltem a acontecer e do qual nos propomos já a participar. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel Portela. Não excedeu, foi exatamente o tempo que estava combinado, e quero agradecer a sua apresentação e queria perguntar ao Fórum se tem alguma pergunta para fazerem ao Miguel. Se não, eu não sei se... Só gostava de dizer... Diga, doutor António Vinagre. Fui colega de curso do pai dele, do Adelino, na FEP, e admiro bastante o trabalho, os produtos que ele faz na quinta, realmente. O Ponto da Barca é uma zona de vinhão, e Barca, Arcos, e é um belíssimo vinho. Muito obrigado. Eu entrego os cumprimentos. Pronto, eu queria fazer uma pergunta ao Miguel Portela, mais ou menos uma provocação. O meu pai, que era enólogo e era professor de enologia no Instituto Superior de Agronomia, tinha assim uma espécie de piada. Ele não gostava de vinho verde tinto, mas dizia sempre que gostava muito de vinho verde tinto. E dizia sempre: eu gosto muito de vinho verde tinto desde que seja para acompanhar rojões ou lampreia. O problema é que eu não gosto nem de rojões nem de lampreia. Pronto, mas realmente o vinho verde tinto, eu tenho uma espécie de amor-ódio ao vinho verde tinto, porque há vinhos verdes tintos muito bons e depois há outros vinhos verdes tintos que pronto, são mais difíceis de compreender. Mas sempre ouvi dizer que o vinhão aí dessa região e o vinho verde tinto dessa região era em princípio de grande categoria. Deve ser o caso, por acaso eu não tive a oportunidade de provar, mas queria só... Desde já lhe dizer que, efetivamente, Arcos de Valdevez, Ponte Lima, Ponta Barca, se calhar tem aqui, se calhar tem mais, a zona mais interior de Arcos de Valdevez e Ponte Lima, tem aqui conseguido produzir nos últimos anos um vinhão. Aliás, a par de muitos vinhos, há uma evolução com o tempo e eu penso que o vinhão, aqui há uns anos atrás, nós próprios, quando até lançamos o rosado, foi numa ótica até achávamos que eventualmente, e estou a ser completamente transparente convosco, até pensávamos que poderia haver uma redução no consumo do vinho verde tinto, nomeadamente o vinhão, e portanto íamos tentar lançar o rosado, e a nossa ideia sempre foi muito crescer pela via do vinho verde branco, pelo loureiro, que é característica aqui da região. Incrivelmente ou não, o vinho verde tinto, e até estamos num ano muito diferente do crise, a crise passou-lhe completamente ao lado. Surpreendentemente, era um vinho que nós notávamos muito local e muito regional, até um segmento etário muito específico e a comidas e a determinadas alturas do ano, nomeadamente a da lampreia ou do cozido, portanto, mais para o inverno, início da primavera, a temperaturas frias. O que é certo é que temos observado um crescente interesse
um crescente conhecimento. É curioso, na parte do enoturismo, nós recebemos, na parte das visitas, muitos turistas americanos, alemães, suecos, e o turista hoje que vem é um turista muito mais informado e procura muito. E, ao contrário, procura o vinho verde porque é um vinho diferente, logo por aí. Mas dentro do vinho verde, e quando nos procura a nós, procura o verde tinto e procura bebê-lo na malga. E, portanto, há toda uma história, toda uma tradição que o turista hoje procura e que também ajudou a promover o vinho verde tinto. Miguel, era essa a pergunta que eu queria fazer. Porque é que gosta de falar sobre o vinhão, o verde tinto? Já mais ou menos deu a resposta. Mas podemos dizer que o vinho verde tinto, entretanto, também evoluiu, porque eu lembro que havia, que há uns anos, o Miguel se calhar é novo, ali o Luís Cerdeira já é mais velho, não é? Mas eu lembro que havia vinhos verdes tintos que eram absolutamente regionais, eram de tal maneira difíceis de beber que normalmente o estrangeiro nem conseguia bebê-lo. Mas hoje em dia realmente fizeram um grande trabalho sobre o vinho verde tinto e realmente hoje em dia já se pode dizer que é um vinho de grande personalidade e de grande diferenciação. Acho que a personalidade e a diferenciação são de facto dois aspectos muito característicos deste vinho e se calhar os mais apelativos para quem ainda não o conhece. Eu convido qualquer um, quando tiver a oportunidade, a nos visitar e a tirar temas connosco. Pronto, muito obrigado. Vou passar agora a palavra. Não disse onde é que se pode comprar os vinhos deles, ao engenheiro Manuel Vieira, não lhe perguntou. Pergunte onde é que ele... Onde é que se pode... Olha, eu respondo. Nós fazemos pessoalmente entregas entre Braga e Arcos de Valdevez, Braga, Vila Verde, Ponte Lima, somos nós pessoalmente que entregamos e que fazemos essa distribuição. E fazemos para o resto do país, para o continente, o que nos pedirem. Os preços foram aqueles que eu vos disse, 2,5€ branco, 3,5€ o vinhão rosado e o tinto. Depois o custo de transporte pode variar aqui mediante a quantidade e a distância, obviamente. Mas encomenda-se aonde? Onde é que se encomenda? Sempre diretamente com o produtor, via Facebook, via site. Ok? Sim, senhora. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Vou passar então a palavra ao António Luís Cerdeira, meu querido discípulo, para apresentar o seu projeto fantástico do Soalheiro. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado pela possibilidade de apresentar o Soalheiro e o nosso projeto para a confraria e para todos os que estão a ver este programa. Hoje em dia já chamamos ao Zoom programa, portanto, deixamos de ver televisão, começamos a ver Zoom, que é uma coisa muito melhor. Aliás, posso-vos dizer que aqui à minha volta não se vê porque esta imagem do fundo tapa, mas temos o João, a Tina e a Carolina, que entretanto foi atender ali uma chamada, mas estamos aqui 4 pessoas a assistir a este direto e estamos aqui a desfrutar deste fim de tarde soalheiro, pelo menos aqui em cima foi. Então, em relação à parte da apresentação, eu não quero ser muito maçudo, se calhar desafiava mais o engenheiro Manuel Vieira para podermos fazer alguma conversa, algumas questões sobre Alvarinho, algumas curiosidades que até muitas vezes posso não me lembrar, mas são do senso comum ou das pessoas que gostam de saber sobre isto e que nós, pela envolvência que temos nos projetos, muitas vezes não nos lembramos de falar. Neste momento, o projeto Soalheiro, e Gonçalo, pode projetar o PowerPoint só para seguirmos aqui meia dúzia de slides que são a nossa estrutura. No fundo, o primeiro slide que vocês estão a ver tem a ver um pouco com a nossa lógica de passado e futuro, o que nós achamos que é de valorizar na nossa lógica como o futuro da empresa, e aqui não temos qualquer dúvida que temos de ser uma empresa cada vez mais responsável, temos que fazer um negócio justo,
a partir dos nossos parceiros, que é o nosso clube de produtores, que são os produtores que têm uva e com os quais nós valorizamos a uva. A nossa estrutura está baseada em cerca de 12 hectares de produção própria em agricultura biológica e este ano fizemos número redondo, cerca de 50 hectares em parceria com produtores. E temos aqui uma responsabilidade social e económica muito grande em garantir um preço de pagamento de uva que é elevado na nossa região, que é €1 por quilo, e que assumimos esse compromisso de fazer, no fundo, um negócio alavancado num retorno que é também para os viticultores. A nossa parte ambiental e cultural vem logo a seguir. Precisamos de ter sustentabilidade económica para depois conseguir suportar uma estratégia ambiental e uma estratégia cultural um bocadinho para trás, que é um objetivo da nossa empresa e que neste momento se resume ao seguinte: nós temos certificação ambiental, cada vez mais queremos que a sustentabilidade seja um ponto-chave da nossa sustentabilidade e por isso a nossa preocupação já não é tanto a sobrevivência nossa, mas a sobrevivência nossa e do conjunto de produtores que está à nossa volta. Pode ser o slide seguinte, eu não sei se eu posso passar. O território, pode ser o seguinte, o território é algo que é central também para nós, por isso cada vez mais promovemos que o vinho verde é nosso, que Monsanto e Melgaço é o nosso território e que Portugal é o nosso país de origem. Acho que isto é muito importante. O pai e a mãe são sempre muito importantes no crescimento de um filho e a nossa base de origem é o vinho verde, é Monsanto e Melgaço, é esta sub-região. E é sobre este patamar que nós temos que fazer crescer o conhecimento. No slide seguinte podemos ver a nossa localização e no seguinte podemos ver um pouco o que é a nossa comunicação em termos de território. Nós estamos localizados na fronteira, temos este rio que se chama Rio Minho, que faz a divisão entre Portugal e Espanha, Portugal do lado direito e Espanha do lado esquerdo, e o território é este, somos uma região de fronteira, uma região multicultural, uma região que no passado teve contrabando, por isso, se nos pergunta se somos aguerridos, a resposta é fácil, somos. Se somos resilientes, somos. Se somos sobreviventes, somos. Portanto, é verdade isto. Nós, na nossa genética, temos este tipo de postura à qual nós acrescentamos o negócio justo, que é algo que nos preocupa sempre no futuro. Pode ser o slide seguinte. Este é o ponto, esse slide, embora possa parecer muito simples, mostra as montanhas e como o Miguel estava a falar apaixonado pelo vinhão, eu falo apaixonado pelo alvarinho e a verdade é que os municípios têm sido muito importantes na promoção do território e temos um ponto em comum, é que nós dependemos do território e o território também depende de nós. Por isso, se calhar, é que os municípios também nos dão atenção e por isso é que nós damos atenção aos municípios. Na realidade, há aqui uma relação unívoca, ou não é bionívoca, ou seja, é num sentido e no outro, em que ambos damos algo uns aos outros, ou seja, não há aqui almoços grátis e a verdade é que nós agradecemos aos municípios de Monsanto e Melgaço que fazem muita promoção, temos que agradecer também a todos os municípios do vinho que fazem promoção pelo vinho e achamos que cada vez mais o vinho verde e nos nossos concelhos tem que fazer promoção ligada aos municípios e algo que com o António Vinagre que também falamos muito, os locais cada vez mais são fundamentais para fazer a diferenciação do território. Nós temos de ter uma marca conjunta que é o vinho verde, mas depois temos que viver destes pequenos nichos que é Monsanto e Melgaço no caso do alvarinho e que é o vinhão, por exemplo, no caso da barca, e que, sem dúvida, são pontos de crescimento e de fidelização do turista também no território. Algo que nós temos que fazer crescer, mas fazer crescer a mostrar coisas diferentes. Claro que nós também temos vinhão aqui no Soalheiro, mas não falamos do vinhão com a paixão que o Miguel fala, por exemplo, e isso não é possível porque nós não temos essa vivência. É importante nós aprendermos essa diferenciação e explorá-la ao limite,
dentro do que são as pequenas paixões do nosso território. Aqui neste mapa nós vemos as montanhas, vemos a proteção que o nosso território tem para os ventos marítimos, a vermelho são as montanhas, e se repararem, Miguel, desculpa estar aqui a falar tanto do teu nome, mas à vontade. Não gasta, pode falar. A nossa quinta também tem a proteção dos ventos atlânticos, e se calhar por isso é que os vinhos tintos da vossa zona são tão especiais, porque têm mais concentração, e num ano que é um ano mais quente, como é o caso deste ano, tiveram um teor alcoólico também mais elevado. Eu acho que isso é um explorar da comunicação técnica do território, que nos vai dar diferenças nos vinhos, e que aqui atrás, quando vocês veem este vale que cresce para a montanha, em Melgaço, também nos vai dar diferença, por exemplo, quando nós falamos do soalheiro clássico, que é um vinho mais do vale, mais redondo, mais frutado, ou de um vinho mais de montanha, como é o soalheiro granito, mais ácido, mais mineral. No slide seguinte, nós falamos um pouco mais das diferenciações, do que são as temperaturas e do que é a precipitação. A verdade é que nós temos, durante a maturação, as temperaturas do pinhão. É curioso pensar nisso, porque quando nós falamos do pinhão, que é centro de Douro, e nós falamos de Monsanto e Melgaço, estamos a falar das mesmas temperaturas durante a maturação. Mas a verdade é que temos uma diferença muito grande, que é a umidade, que é o solo granítico, e por isso o Alvarinho aqui é diferente, os vinhos brancos aqui são diferentes. No slide seguinte vemos a nossa adega inserida no vale. Há aqui algo que é muito importante para nós, que é a parte do impacto na paisagem e o turismo. Nós, enfim, no nossa lógica de investimento, temos o vinho, temos o turismo, temos as infusões, ok? Temos as infusões, que são os chazinhos, e temos a vinha. Por isso, para nós é muito importante que o impacto na paisagem seja sempre e tenha sempre uma perfeita integração. O verde aqui é rei, e é pela cor, e a verdade é que o crescimento em termos de turismo tem sido significativo, mesmo com o Covid. Quando nós tivemos abertura em agosto e setembro, tivemos crescimento, porque o interior tem procura, porque o interior é natureza, porque o interior tem uma paisagem diferente dos outros locais, por isso é Minho, por isso é diferente. Eu também gosto de ir ao Douro, também gosto de ir ao Alentejo, e espero que as pessoas também gostem de vir ao Minho, e a diferença que nós temos, e está-me aqui o João já a dar uma canelada por baixo da mesa e diz lá. É que temos a montanha e as vinhas. Eu acho que isto é algo diferente. Quando nós vamos para o Douro, temos vinha. Quando nós chegamos aqui ao Minho, temos floresta, temos vinha, temos aqui um emaranhado. Até parece que não há vinha nos vinhos verdes. Até parece que não há vinha em Monsanto e Melgaço, porque ela está escondida muitas vezes. Mas nós podemos-la mostrar, e para isso estamos a criar também no futuro trilhos que passam por passeio nas vinhas, por exemplo. A seguir, o Alvarinho. O Alvarinho é fácil de perceber, é um cacho pequenino, que tem uma uva pequenina. Se quiserem ir descarregar um livro sobre o Alvarinho, nós temos um disponível no nosso site, é gratuito. Chama-se Alvarinho, a uva que queria ser território, e lá conseguiu, pronto. É uma uva muito resiliente, tal como são as pessoas nesta região. Tem um bago pequenino, esse bago é muito carregadinho de taninos, por isso nós no soalheiro não fazemos maceração pelicular com muita frequência, porque senão estaríamos esses taninos. Tem sempre uma asa, se repararem é um cacho principal, tem sempre uma asa. E esta uva, que não é uma uva muito aromática, tem muitos precursores aromáticos, e depois da fermentação dá origem a um vinho que é aromático. Pode ser o slide seguinte. Aqui os sistemas de condução. Esta é um pouco a riqueza da nossa região. À direita temos o sistema enramada, muito característico hoje em dia do Albarino com B, das Rias Baixas, e os dois sistemas da esquerda, onde nós usamos, no caso do soalheiro, cerca de 80% da vinha tem o sistema descendente, e cerca de 20% em cordão ascendente. Isto tem a ver com o tipo de concentração de aromas que existem na uva e tipo de evolução de taninos na própria uva. Um cordão ascendente dá sempre mais taninos, tem sempre mais concentração em álcool. Nós não queremos álcool, claramente, e preferimos, para os nossos vinhos
mais conhecidos, um sistema descendente que protege um pouco as uvas e dá origem a vinhos com menor teor alcoólico. O sistema que existe em Espanha é bem característico. No nosso caso, temos 1 hectare com este sistema, mas achamos que aqui, por vezes, a acidez também é bastante elevada e realmente estamos contentes com o que é o core da região, como são os sistemas de condução que existem na região. Por fim, penso que o próximo slide é uma fotografia muito bonita de um verde, uma vinha que tem vários sistemas, e logo a seguir a biodiversidade, algo que é fundamental. Biodiversidade de pessoas, ou seja, nós não queremos ter só uma vinha, queremos ter muitas vinhas diferentes, muitos produtores, porque assim também temos uvas muito diferentes e é da diferença que vem a consistência. E queremos também fomentar cada vez mais práticas sustentáveis de viticultura. O que é isto? Agricultura biológica, no nosso caso, e no caso dos produtores, começarmos a evoluir cada vez mais para uma viticultura sustentável. O que é isso? A viticultura sustentável é uma viticultura que, do ponto de vista dos resíduos, tenha o menor impacto possível na natureza. Por exemplo, não utilizar herbicidas. Em termos de, a seguir, os vinhos de soalheiro. Eu aqui só ponho o primeiro slide, o segundo slide, desculpa, que é o nosso vinho mais conhecido. O terceiro slide, afinal não é este. Isto é o Alô Alvarinho Loureiro, mas quero-vos só deixar com o clássico, que se calhar é o nosso vinho mais emblemático, é aquele que deu origem à marca, porque o nome da primeira vinha se chamava Soalheiro, e por isso é que a marca tem esse nome, e no fundo esse é o nome da adega, do produtor, que hoje em dia temos tentado transformar como uma pessoa numa imagem, e esperamos que gostem dos nossos vinhos. É para isso que nós trabalhamos todos os dias. Primeiras vinhas, um vinho de vinhas velhas, e já agora pode ser o Terra Mater, não sei se ele está aí a seguir, o Reserva, está agora a seguir o Terra Mater, que é um vinho biológico sem filtração, é um pouco um regressar às origens e tentar redescobrir o que eram os vinhos feitos antigamente, em que nós não tínhamos muita intervenção, e em que os vinhos mandam mais do que anólogo às vezes, mas isso já são outros 500. Por isso, se calhar podemos fazer aqui algumas perguntas que queiram colocar sobre o projeto Soalheiro. Este último slide mostra um pouco a nossa energia, ok? Estão a tirar o chapéu ao ar. Muito obrigado, António Luís. Estão todos convidados a fazer perguntas, mas eu começava logo por perguntar ao António Luís qual é a vossa relação de uvas compradas com produção própria e neste último caso do vinho biológico, o vinho é biológico a uva ou também depois a vinificação? Uhum. A relação de uvas compradas, em termos de cálculo, será sempre, no máximo, produção própria 20%, no máximo, ok? Nós e o meu pai já começou assim um projeto com a relação com produtores à volta do soalheiro. E porquê? Porque realmente a terra em Melgaço e Monção é muito cara, e uma forma de nós conseguirmos fazer crescer em termos sustentáveis o projeto é criar parcerias. Há cerca de 3 anos criámos uma associação que se chama Clube de Produtores de Monovarietais de Vinho Verde, que nós chamamos Clube de Produtores de Soalheiro, porque a maior parte desses produtores são os nossos fornecedores de uva, e na qual temos objetivos muito bem definidos. Dividem-se em 2 grandes grupos. Um dos grupos é a formação, onde temos formação permanente e temos, inclusive, um objetivo em termos ambientais e de sustentabilidade, objetivo para cumprir dentro de um ano. E temos um outro muito grande nesse clube, que é o objetivo do turismo. Ou seja, nós não estamos muito preocupados, sinceramente,
nesta fase com o produto, com a denominação de origem, porque essa está estável. Estamos muito mais preocupados com o crescimento da nossa região em termos de turismo. Achamos que há claramente um déficit de inovação no turismo. Temos um projeto aprovado nesse clube de produtores. Portanto, estão a ver a forma diferente que nós abordamos o clube. Aprovado pelo Turismo de Portugal, que estamos a implementar e que vamos ter notícias dentro de 6 meses e queremos realmente desenvolver algo inovador nessa área. Nós não estamos a olhar tanto os produtores como simples fornecedores de uva, mas mais como parceiros do território e até da paisagem, certo? Porque se a vinha desaparecer na nossa paisagem, eu acho que desaparece o turismo. Portanto, temos que aqui olhar para isto não só como fornecedores de uva, que o são, e que são muito importantes para o soalheiro, até pela diversidade de uva que tem. Manel, eu vou dar um exemplo muito simples. Nós temos o Primeiras Vinhas, que é um vinho de determinadas parcelas. Esse vinho tem muito maior variabilidade do que tem o soalheiro clássico. Porquê? Numa parcela específica, variando o clima, varia logo tudo, porque é daquela parcela. Quando nós temos um conjunto, por exemplo, de mais de 200 parcelas que fazem parte de um vinho, a consistência desse vinho é muito maior. Porque nós podemos umas vindimar mais cedo, outras mais tarde. Daí que o nosso segredo é muito simples, é gerir as mentalidades, gerir a produção destes produtores. Para isso é que nós temos uma aplicação no telemóvel, que aqui não se vê, mas temos uma aplicação que automatiza tudo, desde a idade das vinhas, desde o tipo de solo, fertilidade, número de plantas por hectare, idade da vinha, profundidade de solo, altitude, etc. E que depois nos permite fazer vindimas, por exemplo, só de altitude, ou vindimas só de vinhas velhas, ou sei lá, isto depois depende do que nós queremos fazer. E este trabalho é um trabalho que já está a ser construído há vários anos. Portanto, esta estratégia que nós temos de produção própria versus produção de parceiros é algo que queremos para o futuro. Nós não queremos deixar os nossos parceiros. É sólido. Em relação ao biológico, é biológico em tudo. Até porque o mais difícil, como é lógico, é a parte da vinha. A parte da produção biológica no vinho é muito simples. As exigências estão muito baixas. Uhum. Muito bem. Eu sei o que é isso de gerir, como sabes, se estiveste lá na Quinta dos Carvalhais, nós chegámos a ter 450 viticultores que nos entregavam uvas e tínhamos que saber gerir todo esse manancial. Portanto, percebo perfeitamente as preocupações e que são muito interessantes, principalmente com a possibilidade que isso dá exatamente de fazer vinhos mais estáveis, digamos. Agora, deixa-me só partilhar uma coisa que é algo que já tem algum tempo connosco, mas que, por exemplo, teve uma importância grande nos nossos produtores. Nós não pagamos a uva pelo álcool. Uhum. Nós temos um preço fixo. Esse preço fixo, no caso do Alvarinho, por exemplo, é €1 o quilo, e a uva tem um mínimo, e o mínimo é 11,5, é o mínimo legal. Uhum. Nós não vamos valorizar a uva se tem 11,5, 11,6, 11,7, 11,8. E isto para os nossos produtores foi uma mensagem muito importante. Porque eu, neste momento, essa questão que estavas agora a falar do perfil dos vinhos, nós podemos fazer perfis de vinho com pouco álcool, porque isso não vai interferir no económico do produtor. Pois. Mas é difícil. Não vou dizer aqui que é fácil, porque não é. Pois, nós sabemos disso. Eu pergunto aos circunstantes se querem fazer alguma pergunta. Eu queria dizer ao Dr. Luís Sorteira, no início desta sessão, ainda não estávamos a gravar, ele falou no seu projeto de enoturismo e até no interesse que tinha, ou endereçar um convite a todas as pessoas que estão a ver isto, para eventualmente visitar a Quinta. Eu gostava que ele falasse, dissesse aqui agora. Este grupo que estão a ver já não seria possível hoje em dia, porque tem que ser menos de 6, e eu estou a contar aqui mais de 6. Mas este é o nosso enoturismo, esta é a nossa sala de provas. O que eu estava a dizer é que nós temos muito gosto em que todos os sócios da confraria
que nos queiram visitar, a oferecer a visita e recebemos com muito agrado a vossa visita. Precisamos só que nos marquem com enoturismo@soalheiro.com e temos muito gosto em partilhar as nossas emoções convosco. Gente, também falta dizer uma coisa, é onde é que se pode comprar os vossos vinhos. Eu por acaso até sei onde é que sítios onde eles existem, mas faz parte daqui do nosso programa. Vou falar do último local onde se podem comprar, que é na nossa loja online. Sim. Dizer aí, não é? E está aqui a Carolina olhar para mim a dizer, estava a ver que eu não dizia isso. Não, nós temos, felizmente temos parceiros de distribuição e parceiros que trabalham com o soalheiro bastante ativos, quer sejam garrafeiras, quer sejam outras lojas que possam ter vinhos. Felizmente temos conseguido o carinho das pessoas e estar em muitos locais. Por isso, em qualquer garrafeira abaixo podem conseguir encontrar os nossos vinhos. Na moderna distribuição ou na antiga distribuição, não sei, também se encontra o soalheiro clássico, não em todas as lojas, mas sobretudo nas lojas maiores, dos maiores centros. No Corte Inglês, por exemplo, é um dos locais onde se pode encontrar também. Na Macro é um dos locais onde se pode encontrar. No Auchan, no Continente, estou a falar de lojas grandes. Quando falamos e só uma das referências, tudo que são referências mais específicas, tem mesmo que ser lojas mais pequeninas, menor volume, e estamos sempre a falar de garrafeiras de proximidade, que nós achamos que é esse o termo que deve ter. Na nossa loja tem acesso a conjuntos, esses conjuntos têm vários vinhos e nós não vendemos à unidade, temos simplesmente esses conjuntos definidos, mas acho que são bastante atraentes, se às vezes quiserem oferecer uma prenda de Natal com um valor razoavelmente acessível, ok? E nós entregamos em sua casa. Muito bem. É grátis, não é, Carolina? A Carolina está-me a dizer que é grátis a entrega, ok? Pede-se para o vosso site, não é? No nosso site ou numa garrafeira próxima de vocês. Muito bem. É importante que se divulgue estes aspectos. Aliás, há outra coisa que há bocado o doutor, o engenheiro Miguel Portela disse, os preços também. O doutor não falou nisso, mas preços e onde se podem comprar, porque uma das razões de ser destas nossas mostras de vinhos é mesmo divulgar não só os vinhos e onde é que as pessoas os podem comprar. Como sabe, às vezes é difícil encontrar certos vinhos verdes, as pessoas queixam-se muito. E, portanto, um dos intuitos destas nossas mostras é divulgar onde é que podem comprar-se os vinhos. Em termos de preço de venda ao público, nós trabalhamos desde os 6 euros, que é o Alô, Alvarinho Loureiro, e o soalheiro clássico tem preço de venda ao público normalmente entre os 9 e os 11, e depois os outros vinhos estão acima desse patamar. Estou a falar de preços de venda ao público. Não, o Miguel estava a falar de preços na adega. Nós aqui, por uma questão de nossa estratégia, até porque já estamos presentes em vários mercados, eu não queria falar desses valores, até porque não são também assim muito diferentes, mas sobretudo estão disponíveis no nosso site e é fácil qualquer pessoa consultar. Nós estamos com uma estratégia no soalheiro que começamos em 2020 sem saber que havia Covid, que é valorizar a economia nacional. Mudámos a nossa garrafa para ser produzida no mercado nacional e acho muito bem que as pessoas nos ajudem também, porque nós também estamos a ajudar as pessoas. Muito bem. Se não houver mais perguntas, vamos nos despedir e agradecer ao... Sr. Manuel Vieira, posso colocar uma questão? Com certeza, estava a ver que não perguntava nada. E eu queria, antes de mais, felicitar tanto o Miguel como o António Luís pelas apresentações e pelos vossos projetos e perguntava a ambos, falou-se aqui muito e muito bem de sustentabilidade, de território, de turismo, de paisagem e da importância que tem como recurso turístico e também, evidentemente, como uma ligação estreita aos vossos vinhos e aos vossos projetos e ao património da região. E eu perguntava como é que vocês encaram o presente e o futuro do enoturismo na região dos vinhos verdes.
Carolina anda a responder. Posso começar eu? Já estou calado há mais tempo. Bem, o enoturismo, não sei se o António Luís vai concordar comigo, estava até há bem pouco tempo em grande expansão. Nós estamos a dar os primeiros passos de bebê nesse sentido. Começamos há cerca de 2 ou 3 anos. Anteriormente começamos com o turismo rural e depois partirmos para as visitas e provas em específico depois. E estávamos a notar de ano para ano, com algumas parcerias que estávamos a fazer e com vários pedidos que nos surgiam, um crescimento substancial. Naturalmente, atualmente, não ocorre da mesma forma, nem lá nenhuma atividade em que envolve alguma concentração de pessoas. No entanto, nós vivemos uma fase, isto também às vezes tem ciclos, os ciclos às vezes são interrompidos por fenómenos exógenos que provocam estas disrupções. Mas acredito exatamente que é isso, ou seja, há um fenómeno que aconteceu, que não vai acontecer sempre, ou que nós vamos aprender a existir com ele, e portanto, gradualmente, como o turismo no geral, penso que o enoturismo vai voltar, sem previsões, obviamente, que não as podemos fazer, não me sinto qualificado para o fazer, mas que gradualmente vai retomar a curva ascendente que tinha. É dessa forma que nos posicionamos e que trabalhamos, e nem podemos trabalhar de outra forma, ou seja, nós temos que trabalhar em prol, como disse o António Luís, e muito bem, de uma região, de um vinho e das características e tradições que são únicas e que só existem aqui, e portanto são essas que temos que divulgar, independentemente de momentaneamente ou durante algum tempo isso não ocorrer da forma que pretendemos. Obrigado. Luís Cerdeira. Vou-vos fazer uma surpresa. Quem vai responder a isto não vou ser eu. Carolina. Nós estamos aqui, olha, vou-vos mostrar. Mostrem lá as vossas carinhas. Fazem lá as vossas carinhas. Podes tirar a máscara? Podes tirar a máscara. Carolina é a responsável do enoturismo. Olá, boa tarde a todos. Bem-vinda, bem-vinda. Carolina, não é? Temos que manter o distanciamento social. Anda lá, Carolina. Muito bem, muito bem. Carolina, bem-vinda aqui ao fórum. Muito obrigada a todos. Pronto, o que posso dizer disto? O futuro do enoturismo. Eu acho que quando falamos do futuro do enoturismo, temos que também dar um passo atrás e falar do turismo em Portugal, não é? Porque, digamos, estamos a falar dessa área. E, sem dúvida, o futuro do turismo em Portugal tem que ser um turismo sustentável. Não temos, digamos, outro caminho. E se nós pensamos no enoturismo, é uma estratégia muito interessante para propor um turismo sustentável. E por quê? Porque o enoturismo, o fim do enoturismo, não é o serviço. Okay? O fim do enoturismo é a promoção de um produto local, neste caso do vinho. Okay? Ou seja, é um caminho, não é o fim. E desse modo é que nós conseguimos propor uma atividade sustentável, okay? Porque não depende do serviço, depende de um produto local. E sabemos que neste caso, se falamos do vinho, estamos a falar de produtores de uvas, de produtores de vinho, mas também do resto de produtores que estão à volta, ou seja, da gastronomia. Por isso, eu acho que o enoturismo vai ser um modelo que vai ser chave, digamos, para a promoção de Portugal como um turismo sustentável, não é? Porque se nós, por exemplo, falamos da nossa adega e das atividades que nós fazemos cá, nunca estamos a falar de turismo de massas, não é? Primeiro, estamos a falar de um turismo em que os grupos são no máximo 5 pessoas, por exemplo, nós agora com a quarentena, não sentimos grande diferença em termos que adaptar a este tema das quantidades, porque nunca tivemos grandes quantidades, mas também tem a ver com uma estratégia interna do soalheiro, nunca foi, digamos, a parte de turismo de massa, ok? Mas depois a outra coisa fundamental, que o enoturismo promove o turismo de natureza, o turismo do interior, não é? Ou seja, se nós visitamos uma adega, geralmente, porque também temos, digamos, outras modalidades de enoturismo na cidade, mas por norma, se visitamos uma adega, uma quinta, nós vamos ir
fora da cidade. E isso é muito importante, sobretudo agora, não é? Que o importante é distribuir a concentração das pessoas. E se nós promovemos esse tipo de turismo, então, digamos, vai ser estratégico. Do outro lado, e para finalizar, eu acho que isso se falamos, digamos, do turismo a modo geral, mas dentro das adegas, consideramos que é muito importante os produtores perceberem que o enoturismo é um negócio tanto como o vinho. Ou seja, temos que encarar esta atividade como um negócio e não como, digamos, uma atividade que de vez em quando recebemos alguém que venha à nossa adega e visita. Não, eu acho que temos que, se nós não assumimos que é um negócio, não vamos dar, digamos, a estrutura que tem que ter. E é muito importante, por exemplo, para nós aqui no Soalheiro, é muito importante que existam outras adegas com enoturismo, porque se nós queremos promover o nosso destino como um destino de enoturismo, não pode estar só uma adega aberta. Ou seja, os turistas não estão interessados em visitar só uma adega, temos que estar todos, digamos, com esse tipo de serviços. Mas para estarmos todos e com um nível importante de qualidade, temos que assumir esta atividade profissional, ok? Ou seja, temos que ter pessoas nas adegas que tratam especificamente desse serviço, temos que garantir que a experiência vai ter um patamar em que, efetivamente, por exemplo, a nível internacional, vamos poder promover a região do vinho verde como um destino de enoturismo. Mas isso é só se todos em conjunto, não é? Fazemos este trabalho e assumimos o enoturismo como parte do negócio e com uma visão profissional, acho eu. Muito obrigado. Só acrescentava uma coisa muito simples, como, no fundo, eu sou enólogo, faço o vinho, não é? Também tem que existir alguém na empresa especializado na parte de turismo, certo? E por isso é que é muito mais importante ouvirem a opinião da Carolina do que ouvirem a minha opinião, que é muito mais redutora, que não tem a complexidade do que ela abordou. Quase apetecia mandar um e-mail para o nosso primeiro-ministro para dizer, ok, pode ser assim ou... Muito bem, muito obrigado à Carolina, ao Miguel Portela por esta bela apresentação. E agora pedi ao nosso grão-mestre, que já chegámos a 1 hora, para fazer a despedida. Eu queria saber, a Carolina, não é? De onde é? É natural de... É de Melgaço. Ela é de Melgaço? Tem este sotaque estranho, mas é de Melgaço agora. Não é... Sim, está bem, está bem. Isso é da Colômbia. É da Colômbia, mas o vosso projeto está garantido com o entusiasmo que ela pôs nesta apresentação. Olha, uma vez não isso não é nada. Vamos ter a oportunidade de ver. A RTP na semana passada foi muito pior. Ela hoje foi boa, não foi pior. Eu queria dizer o seguinte: de facto, hoje foram 2 produtores, mas de 2 localidades que são extremamente importantes aqui na nossa região de Marcada. Desde logo, Melgaço, tenho imensas saudades e tenho sempre, todos nós da confraria têm sempre muito prazer e muito interesse em visitar Melgaço. É uma terra lindíssima. Tiveram o cuidado de apresentar hoje aqui alguns slides, algumas paisagens de Melgaço que falam só por si, e por isso é que nós nestas apresentações gostamos sempre de pôr, e o professor Gonçalo tem-se encarregado disso, pôr algumas das imagens que nos mandam, para dar a conhecer, de facto, aquilo que é a nossa região, aquilo que são os nossos produtores. E depois outra localidade, que é Arcos de Valdevez. Eu acho que Arcos de Valdevez dá a todos os portugueses uma história de inteligência. Não é? Em vez de andarem a matar-se aos milhares, o nosso primeiro rei vira-se para o parente lá da grande, ora, manda daí meia dúzia de indivíduos. Eu também mando meia dúzia, vamos ver quem é que ganha isto. E, portanto, em vez de morrerem numa batalha uns milhares, não sei quantos é que morreram, não sei se isto está escrito, mas resolveram as suas
divergências desta maneira extremamente inteligente. Aliás, todos os anos fazem uma comemoração. O Presidente da Câmara, que falou que era muito amigo da nossa confraria, eu queria, por seu intermédio, mande-lhe a gravação desta nossa apresentação, que de certeza que ele vai gostar. Vou-lhe fazer chegar, eu faço chegar. Apresento-lhe os cumprimentos da nossa confraria. É uma terra lindíssima também, além das pessoas. Os de Melgaço também são, mas Arcos de Valdevez dá esta lição de história que é de uma inteligência brutal. Pronto, eu queria, olha, agradeço a presença de todos. Acho que foi mais uma sessão muito interessante. Estamos sempre a aprender. Eu não sei se o Dr. Vinagre, que está ali calado, não disse quase nada, mas é também um dos nossos responsáveis da confraria. Eu, antes de terminar, gostava que ele dissesse alguma coisa. Tem que ligar o microfone ao Dr. António Vinagre. Já está. Este é diferente dos outros. Hã? Não, eu aprecio muito estes webinars da confraria, que é a forma de conhecermos os nossos confrades produtores de vinho e é uma forma de aprendermos também bastante com cada um. Portanto, nós que somos produtores gostamos de ver exemplos, de ver casos de sucesso e é uma forma boa que a confraria arranjou, uma vez que não podemos estar juntos uns com os outros nas entronizações, etc. Portanto, agradeço à confraria estas oportunidades e felicito a direção por esse facto. Não sei se já acabaram, se há mais. Não, não sei se alguém quer... Pronto, eu costumo encerrar isto, mas não é obrigatório. A nossa direção tem organizado estas provas, com a colaboração da Dona Isabel, que está ali também, está sempre aqui presente, o professor Gonçalo, o engenheiro Manuel Vieira e os outros 2 membros da direção que hoje não apareceram, não puderam. Olhem, pela minha parte, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Acho que esta sessão foi muito interessante, muito interessante. As apresentações feitas, a forma como o fizeram, e eu fico feliz e contente por isto ter corrido da forma como correu. Da nossa parte, desejamos sinceramente muita saúde, que eu acho que é importante nesta fase. E olhem, nós temos um chavão que é tudo de bom, assim não nos esquecemos de nada. Está bem? Estou ansioso por comer a tal lampreia que ali o Miguel... Podemos fazer uma coisa, se o Miguel me permitir, até para eu me desculpar de ter dito Barca e não Arcos de Valdevez. Peço desculpa, Miguel. O Miguel desta vez desculpo, desta vez. O Miguel para a lampreia. Eu posso levar um presuntinho aqui de cima e a gente faz uma tertúlia. E pronto, em vez de levar ao Alvarinho, levamos um espumantecito. No Alvarinho, pode ser. Oxalá que o vírus... O coronavírus nos permite fazer essas coisas todas. Tenho esperança. Miguel, não digas nada, marcamos só a tertúlia entre nós os dois. Isso não. Deixa estar. Não vamos fazer satisfeito aos restantes. Não. Okay. Nós também... Não faz a desfeita, não há problema. Obrigado pela vossa presença. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço para a colombiana, para a colombina. Gostávamos muito de a ouvir. É uma voz fresquinha. Obrigada, tchau. Deus. Vamos despedir-nos mais uma vez. Adiós.